Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, né? Assim como os familiares de vocês também estejam aí nesse momento de isolamento, todos se protegendo. Vamos dar início a mais uma aula da disciplina de desktop. O conteúdo anterior, né, que foi com o desafio que foi lançado para vocês, é onde a gente encerra o conteúdo da primeira unidade da nossa disciplina de desktop. Okay? Então, a partir de agora, a gente vai iniciar, né, o conteúdo do segundo bimestre. A questão de notas das avaliações, essa semana acredito que vai estar saindo alguma novidade, junto da Secretaria da Educação vai estar nos repassando novos informes. Então, aí a gente vai poder tomar algumas medidas. A gente fez na disciplina desktop duas atividades somativas, certo? Que foi duas atividades práticas. A segunda, eu lembro que muitos não conseguiram fazer, que foi exatamente quando a gente estava na transição para entrar no isolamento, né? Então, teve uma quantidade, foi menos da metade que não conseguiu fazer a atividade, que até eu deixei bem claro que eu ia estar fazendo com quem veio para adiantar, né? Mas os outros não seriam prejudicados e a gente vai ver alguma maneira de vocês compensarem essa ausência de vocês na AT que a gente fez aqui em sala na época ainda, ok? Então, essa semana acredito que vocês estarão recebendo novos informes de como serão os procedimentos, ok? Então, iniciando a segunda unidade, né, da disciplina de desktop, agora a gente vai iniciar a segunda unidade trabalhando com funções, né? E aí, quando eu falo em funções, eu lembro de atividades, né, de projetos que vocês costumam fazer, né, no cotidiano tradicional da nossa escola, onde se formam equipes, grupos, né, e que cada um recebe uma atividade para ser feita, né? Então, cada integrante vai ter uma função dentro da equipe, né? Então, isso é mais ou menos, melhor, é como funcionam as funções na programação, ok? Então, vão ser sequências de comando que vai ter que executar uma tarefa, ok? Então, eu uso as funções para repetições, certo? Repetição de alguma coisa. Porque eu utilizo funções para organizar, assim como nas equipes, né, que a gente faz as atividades no cotidiano. Eu faço a divisão das tarefas, né? Às vezes tem sempre aquela pessoa que tem mais um perfil de líder, ela vai dividir as funções de cada integrante, né? Então, isso também ocorre com a programação. No caso, as funções, ela vai servir para organizar, né, o seu código. Então, o seu código vai ser organizado, né, com o uso de funções, certo? E as funções, elas são sequências de comandos, ok? Para executar uma tarefa. Certo? Então, essa é a função de uma função no Python, ok? É repetitivo isso, mas é a teoria. Então, como é que a gente faz uma função? Observem que eu estou no shell do Python, eu não criei um arquivo, né, em branco, eu estou ainda no shell. Eu vou fazer e já vou ter a resposta de imediato. Então, ó, eu utilizo o def, né, para criar uma função, e aí o nome da função eu fico à vontade para definir. É sempre bom utilizar palavras que você tem uma fácil compreensão, porque como eu falei já em aulas anteriores, hoje você lembra qual é o significado dessa função aqui, mas talvez daqui uma semana, daqui um mês você não tenha mais essa recordação, ok? Então, ó, eu estou criando aqui essa função texto. Então, def texto, abre e fecha parênteses, 2 pontos. E aí eu vou pedir para ele imprimir aqui, ó. Vou dar um print. Caruaru. Para sair aqui da função, outro enter. E agora eu vou chamar, né? Vou chamar a função texto. E ele vai me trazer Caruaru. Ok? Então, bem simples aqui. Observe aqui que o def, assim como o print, são palavras reservadas. Então, essas palavras eu não posso utilizar como nome de uma função,
Eu não posso utilizar uma função chamada def. Vai dar erro, ok? Então, observe também que essa função eu não coloquei nenhum parâmetro dentro dela, certo? Ela ficou uma função vazia. Mas a gente vai ver em seguida exemplos de funções com parâmetros dentro da respectiva função. Eu vou criar aqui uma variável chamada Paulo, variável aluno que recebe o nome Paulo, desculpa. E aí eu vou criar uma função chamada def estudante. Só para mudar. Poderia ser texto, poderia, sem nenhum problema. E aí eu vou chamar nessa função estudante nome, né? Eu vou dar o print aqui. Print. Eu vou fazer uma interação aqui. Olá. Mais nome. Vou entender o porquê eu utilizei essa outra função nome aqui. Aí agora eu vou chamar a função estudante, né? Que foi como eu defini aqui, ó. Defini a função estudante. E aí dentro da função estudante eu vou colocar aqui já um valor. Vou colocar Francisco. E aí ele fez a interação. Certo? Então aqui o nome fui eu que defini aqui. Certo? Eu defini aqui, ó, como um parâmetro, né? Nome. Quem é esse nome eu não sei. Né? Então eu disse aqui que seria que o nome definir como Francisco. Né? Eu também poderia fazer o seguinte, ó. Estudante. E aí, lembra que eu criei aqui, ó, uma variável chamada aluno. Então, vou dar um Ctrl C aqui. Ctrl V. Ok? E aí, ó, ele também interagiu. Então, eu utilizei 3 exemplos aqui. O primeiro, eu criei uma função vazia, né? Função def, texto, defini como texto, podia ser qualquer nome, podia ser função escola, função palavra, função aviso, você quer mensagem, fica à vontade. Né? Então, função def, texto, abre e fecha parênteses, 2 pontos. Print, ETE Caruaru. Ok? Aí vem aqui, texto, né? Chamei a função texto que eu criei. Abri e fechei parênteses, ele imprimiu ETE Caruaru. Certo? E aí eu criei uma variável aqui chamada aluno que recebeu Paulo. Né? Aí criei outra função aqui, função estudante. Aí dentro da função eu passei um parâmetro chamado nome. Certo? Print, pedi para ele imprimir, olá e o nome do parâmetro. Ok? E aí, ó, estudante, aí eu defini aqui que o parâmetro, né? Ou seja, o nome aqui seria Francisco. Porque eu coloquei entre aspas, porque é um string. Ok? Então, aí quando eu fiz isso, aí ele pegou o valor que estava aqui e jogou para cá. Então, ele imprimiu, por isso que ele imprimiu olá, Francisco. E aí, sim, porque o professor criou essa variável aluno aqui? Para chamar ela também. Estudante, aí coloquei aqui o parâmetro aluno, que no caso a variável aluno recebe o nome Paulo. Então, por isso que ele imprimiu aqui, olá, Paulo. Ok? Então, esses são exemplos de funções que você pode trabalhar com Python. A gente viu aqui três exemplos, né? Um com a função vazia, outro com a função, que aí eu não sei qual é que vai imprimir, que foi a função, criei o parâmetro nome aqui, na minha função estudante, e aí eu defini qual era o nome. Ou então eu também posso utilizar desse outro artifício aqui, que é criando a variável e chamar a variável dentro, colocar a variável como parâmetro dentro da minha função, né? Que foi o caso aqui, eu tinha criado a função estudante, né? E chamei aqui como parâmetro a variável que eu tinha criado. Então eu tenho essas duas opções, né? Ou eu chamo o parâmetro na hora, quando eu quiser a resposta, ou então eu defino esse parâmetro como uma variável e chamo a variável dentro da minha respectiva função, né? Coloco essa variável como parâmetro, ok? Então esse foi o exemplo de funções com Python. O que é que vocês vão fazer agora? Vão pausar o vídeo, na verdade vamos encerrar esse vídeo agora para ele não ficar muito extenso. No próximo vídeo eu vou trazer mais detalhes de funções. Então vocês vão pausar esse vídeo,
vão fazer no computador de vocês, né? Mudem o nome das funções, mudem os textos, né? Executem e vejam aí se acontecer erro, se esquecer os 2 pontos, que é comum, às vezes você esquecer os 2 pontos, né? Para que ele possa quebrar aqui a linha e fazer a indentação. Lembrando, pessoal, se você trazer esse print aqui para o início, ele vai dar erro, tá? Então ele tem que estar nessa indentação aqui, certo? Nesse formato aqui. Se você mudar, colocar esse print para cá, ele não vai funcionar, ok? Então, ó, não esquece de colocar aqui nos comentários a sua presença. Não esquece de comentar possíveis dificuldades que vocês vierem a ter, ok? E qualquer coisa, só é deixar aqui nos comentários as possíveis dúvidas e inquietações que vocês venham a ter, ok? Então, bons estudos para vocês e até a próxima.